Isaías 43:7 diz: a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. 21. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Queridos, eu e você, nós não fomos libertos de algo. Deus simplesmente não nos libertou do império das trevas para o seu reino de amor, mas Ele nos libertou para algo. Ele nos libertou para estarmos na sua presença e adorarmos o seu nome. Foi esse o objetivo da mudança em nosso coração, na nossa vida, a vida nova que recebemos em Jesus. Isaías, capítulo 1 ao 39, fala um tempo em que o Judá, o reino do sul, está sendo ameaçado pela Síria. E já do capítulo 40 ao 55, fala de um povo que tem sofrido a desgraça e que está fora do país, humilhado e explorado. Já a partir do capítulo 56, os conselhos para aqueles que já haviam voltado do cativeiro para Jerusalém. O que isso, na verdade, tem a ver conosco? Temos visto e ouvido nos meios de comunicação, nas mídias, pela internet, a aflição do povo de Israel, o que tem passado aquele povo, crianças que foram mortas, decapitadas, jovens e mulheres que foram levados cativos, e uma desgraça, um terrorismo que tem acometido aquele país, que tem providenciado, tem buscado resolver essas questões de forma militar, tentando se defender e fazer aquilo que entendem como justiça. E nós, de repente, nos debruçamos e ficamos surpresos com essa tragédia que tem ocorrido na última semana no mundo. Não somente nós aqui em São Luís, mas todo mundo tem ficado perplexo quando tem notícia dos últimos acontecimentos. Um exército que caminha para proteger as fronteiras e tentar resgatar os seus cativos. Mas o que nós temos a ver com isso? Veja bem, nós estamos aqui apenas mencionando essa realidade que está acontecendo com o povo de Israel. Mas a Bíblia já nos fala e menciona e narra algumas questões que são similares a essa. Hoje de manhã o reverendo Antônio falou aqui no livro de Números, capítulo 14. E lá no verso 3, o verso 3 já apresentava o sofrimento do povo descrito. O verso 3 de Números 14 já falava o que está acontecendo hoje. Mulheres que eram levadas cativas e violentadas, e crianças que eram assassinadas. Está lá em Número 14. Isso não é uma coisa de agora. Isso é algo que já vem pela história. Segunda Reis, no capítulo 25, fala de Israel sendo sitiada e oprimida. Neemias, capítulo 1, fala também do sofrimento do povo de Deus, os que foram levados cativos. E Neemias então intercede. Interessante, amados, que no Salmo 137, que é um salmo que muitos teólogos afirmam e apontam como um salmo do cativeiro, no cativeiro que o povo clamava a Deus em canções, em cânticos tristes, que estavam presos na Babilônia. Do verso 1 a 4, não eram canções de festa, como eles queriam. Peguem os seus instrumentos, cantem para nós canções de festa. E eles não faziam isso. Mas no verso 5 e 6, eles lamentavam que não podiam simplesmente se omitir. E diziam que a minha mão direita, simbolizando o toque da harpa, resseque, que a minha língua seja presa ao paladar se eu não cantar a Deus. Mas eles cantavam, eles oravam através de canções sofridas diante do Senhor. E o que nós vemos mais adiante na narrativa bíblica, no Antigo Testamento, lá em Abacuque. Abacuque viveu na mesma época em que viveram os profetas Naum e Sofonias. Foi nesse tempo, em 612 a.C.,
que os babilônios derrotaram os assírios, se tornaram o império mais poderoso do mundo. Então o profeta teme que mais uma vez o castigo, que a opressão chegue a seu povo. E ele pede a Deus, ele clama a Deus: Senhor, tu és tão puro de olhos, não pode ver a injustiça, e é um povo que está chegando e oprimindo outros povos, e o teu povo está sendo levado também cativo. Mas o que isso tem a ver exatamente conosco aqui? Que é uma narrativa bíblica. Nós vivemos em um país tecnicamente pacífico, um país de liberdade religiosa, um país sem, até onde se sabe, sem confrontos militares. Vivemos em um país assim. E por que então nós devemos nos preocupar com algo que está acontecendo do outro lado do mundo? Eu e você, nós precisamos entender que todos aqueles que creram em Jesus, eu e você, nós somos chamados espiritualmente de Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus, espiritualmente falando. Nós somos filhos da aliança em Abraão, conforme Atos 3:25 já nos fala. Gálatas 3:7 diz assim, sabei, pois, eu e você, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, e é essa fé que te trouxe aqui. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, eu e você, de Cristo, nós somos revestidos. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, vocês também são descendentes de Abraão, herdeiros, segundo a promessa. E se sois de Cristo. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, sobre todo o Israel de Deus. Nós somos espiritualmente chamados e considerados o Israel de Deus, não etnicamente, mas fomos alcançados pela graça em Jesus. Diante de tudo isso, podemos entender que fomos chamados para quê? Restaurados de uma antiga vida que estávamos presos e libertos para a glória de Deus, para a sua glória. A todos que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, que formei e fiz, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Nós somos libertos para adorar a Deus, para louvar a Deus. John Piper, teólogo, escritor, um pastor batista reformado, ele diz: o valor e a excelência de uma alma, de um espírito, se medem pelo objeto do seu amor. O que realmente nós amamos? Nós amamos a Deus, que é algo que toma conta da nossa vida, do nosso coração. Um outro teólogo escreve dizendo, Paul Tripp, é interessante, isso me chamou a atenção. Ele diz assim: Deus é o músico por excelência, a sua música transforma a nossa vida, as notas da redenção reorganizam o coração e restauram a vida. Os seus cânticos de perdão, graça e reconciliação, verdade, esperança, soberania e amor devolvem a nossa humanidade e restauram a nossa identidade para a sua glória. Queridos, o nosso canto, o nosso louvor, quando os nossos lábios se abrem para cantar para Deus, esse canto, ele tem que começar no coração. Paulo assim nos adverte, ele fala lá em Efésios 5, verso 19, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando ao Senhor, de coração, com hinos e cânticos espirituais. O canto, o louvor a Deus tem que nascer no nosso coração, um coração que já está cativo pela graça de Deus e que não vê outro motivo para cantar, somente louvar a Deus. O nosso canto deve ser simplesmente para louvar a Deus. Devemos cantar, exaltar, abrir os nossos lábios, porque é Ele que coloca em nossos lábios um hino de louvor ao seu nome. Meus amados, as normas de adoração do Antigo Testamento são apresentadas como uma expressão
do relacionamento da aliança estabelecido por Deus para o seu povo. Da mesma forma, no Novo Testamento, a teologia da adoração está intimamente ligada ao estabelecimento e desdobramento da nova aliança. O canto, a adoração, o louvor, aceitável nas duas alianças, é a nossa resposta à iniciativa de Deus na salvação e na revelação. O nosso canto, o nosso louvor, a nossa adoração deve ser prestada de maneira específica e exigida por Ele, por Deus. O canto congregacional, quando você canta, sonda, meu Deus, pois vês meu coração, prova, meu Pai, te peço em oração. Você está declarando verdades para Deus. Você não está só cantando uma melodia. Nós não viemos aqui simplesmente fazer um teatro. Vamos nos reunir porque é gostoso estar junto e vamos cantar. Não. Estamos na presença do Deus Altíssimo que está atento a tudo e a todos. E vê o nosso coração e ouve o nosso clamor e recebe o louvor e a adoração, também em forma de cânticos. Que a adoração é se prostrar diante do Senhor. E quando nós cantamos em adoração, nosso coração tem que estar humilde, com o espírito contrito, quebrantado na sua presença. O canto congregacional, amor, quando nós cantamos o amor de Deus, esse canto congregacional é uma das maiores e mais belas ferramentas que recebemos de Deus para declararmos as suas excelências, fortalecendo a sua igreja e compartilhando a sua glória com o mundo. Quando nós cantamos, nós declaramos verdades de Deus. O canto congregacional, amados, é um elemento litúrgico que veicula expressões devocionais. Mas não foi assim que depois da libertação do povo do Egito, qual foi a primeira atitude? Eu já comentei com os amados. A primeira atitude do povo sob a direção do servo Moisés, quando atravessou o mar, quando se sentiu realmente protegido e liberto, o Senhor nos libertou para uma nova vida. O que Moisés fez? Lá em Êxodo 15, 11, ele louvou a Deus, ele cantou ao Senhor com o seu povo, adorando e exaltando, um canto de excelência e gratidão a Deus. Portanto, meus amados, a todos os que são chamados pelo seu nome, os que foram criados para a sua glória e que o Senhor formou e fez, este povo que o Senhor fez para si, Ele fez para celebrar o seu louvor. Você veio aqui essa noite, amado, para louvar a Deus. E louvar a Deus é uma resposta a essa graça que invade o nosso coração. Não podemos simplesmente perceber a sua presença e ficarmos com os lábios fechados, enrijecidos. Não. É o Espírito do Senhor que move o nosso coração. Se nós estamos aqui, devemos declarar isso, porque o fim principal do homem é adorar ao Senhor, é glorificá-lo eternamente. Cantar, adorar, louvar a Deus com canções. Isso é descrito de forma tão clara na Bíblia, amados, e às vezes passa desapercebido por nós. Salmo 28, verso 7, olha o que diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele eu fui socorrido. Por causa disso, o meu coração exulta e com meu cântico o louvarei. Esse salmista reconhece o cuidado de Deus e a forma dele agradecer é louvando a Deus, é cantando ao Senhor, exaltando o seu nome. Não podemos fechar os lábios. Os nossos lábios têm que ser movidos por aquilo que está no nosso coração. E o que está no nosso coração? É o Espírito de Deus que move. Nesse salmo aqui, nós vemos um salmista que declara uma dependência de Deus. O Senhor é a minha força. Ele continua dizendo: o Senhor é o meu escudo. Ele reconhece a proteção e o cuidado de Deus. Ele diz: nele o meu coração confia. Olha a confiança do salmista.
a sua misericórdia, nele fui socorrido. O reconhecimento do cuidado de Deus. Alegria e prazer em Deus, nele o meu coração exulta. E tudo isso se expressa com o quê? Com o meu cântico louvarei. O salmista nos dá este ensinamento, reconhecendo o cuidado de Deus. Será que temos reconhecido dia a dia o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, quando amanhecemos, tomamos o café e vamos para os nossos compromissos? A saúde, como é que temos agradecido a Deus? Será que quando estamos indo para o trabalho, de repente aqueles que vão no seu próprio veículo e tem que fazer um trajeto de 10, 15 minutos, aproveite para cantar. Aí você pode dizer, pastor, mas eu acho que eu sou meio desafinado. Não tem problema, você está sozinho no carro, com o vidro levantado, não vai incomodar ninguém. Mas Deus sabe que o teu coração está adorando a Deus. Pode cantar a Deus. Cante. Louve o nome do Senhor. Mesmo se você não souber a letra de um hino todo, mas cante o trecho que você lembra. É o teu coração, é afeto, é sentimento, é amor expresso em canções para esse Deus que tem abençoado a tua vida. Mas nós estamos aqui agora na casa do Senhor, reunidos e chamados à sua presença na comunhão dos santos. Quando estamos na casa do Senhor, louvando o seu nome, como eu disse no início, é porque Ele em primeiro lugar nos chamou. E se Ele te chamou aqui, você é um bem-aventurado. Nós cantamos. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproxima de ti. Somente isso? Não, o salmista no Salmo 65, verso 4 diz: bem-aventurado aquele que te aproximas da tua presença, e esse que assista nos teus átrios, ou seja, que esteja presente, celebrando o teu nome. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Nós entendemos aqui, no Antigo Testamento, a casa do Senhor, o tabernáculo, o seu santo templo, significava comunhão com Deus, significava relacionamento com Deus, um tempo de adoração a Deus. Lá no Evangelho de João diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas a palavra original no grego é: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ou seja, o tabernáculo era um símbolo de comunhão, onde o povo vinha e era recebido pelo Senhor, e o Senhor abençoava, e o povo cantava, adorava, se prostrava e cultuava a Deus. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Amados, tenho percorrido alguns lugares no nosso país, e uma das coisas que eu tenho ouvido e comentado até com alguns irmãos, pastores, professores de seminário, como tive agora recente no Rio de Janeiro, e alguns deles comentam até frases e pensamentos de teólogos que já alertavam sobre isso, como o teólogo Ligon Duncan disse: não existe qualquer parte na vida de adoração mais carente de reforma hoje do que o canto congregacional. Porque parece que apenas movemos os nossos lábios, mas o coração não está presente na melodia. É preciso que nós entendamos, amados. Você veio aqui para louvar a Deus, você veio para ouvir a palavra do Senhor, mas Deus está no seu santo trono, quer ouvir dos nossos lábios um coração temente ao Senhor, que adora, que louva o seu nome. É interessante porque um dos pais da igreja, no século VI, Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, ele diz: oramos 2 vezes quando cantamos. Oramos 2 vezes quando cantamos. Então, quando você canta, você ora. Isso é uma referência ao Salmo 42, verso 8. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. Olha o reconhecimento, o seu cuidado sobre a minha vida. E à noite, comigo está
o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. O cântico é uma oração, a palavra já nos diz sobre isso. Temos que cantar porque é uma oração que exalta a Deus, que coloca diante de Deus a nossa carência, o nosso pedido, o nosso coração cativo na presença do Senhor. Diante dos últimos acontecimentos que eu citei no início, amados, em Israel, podemos pensar que o momento agora para nos recolhermos em oração por Israel, e isto com tristeza. Sim, devemos orar por Israel, mas não devemos calar os nossos lábios, devemos louvar a Deus, adorar a Deus. Precisamos entender, eu e você, que o nosso canto para Deus, do dia a dia, antes do enfrentamento do problema, ele é comunhão. Temos que cantar dia a dia com uma oração a Deus, isso revela a comunhão. Durante o enfrentamento do problema, estamos sob a dificuldade, como o reverendo Antônio falou aqui, rostos simpáticos que estão aqui, mas ninguém sabe os desafios que cada um enfrenta. Independente do seu problema, cante para Deus, adore a Deus, louve a Deus. Isso revela submissão para aquilo que você foi chamado. E depois do enfrentamento, é preciso cantar. Isso vai revelar gratidão. Portanto, quando cantamos antes, revela comunhão, durante a submissão e depois é gratidão. Ou seja, louvar a Deus deve ser uma atitude de vida e com os nossos lábios exaltando diante do Senhor. Vejamos a orientação que a palavra do Senhor nos dá a partir da narrativa bíblica, lá no profeta Abacuque também. Olha só, Abacuque, ele começa o seu livro questionando a Deus, procurando e suplicando a Deus que venha intervir. Senhor, tu és tão santo de olhos que tu não podes ver a iniquidade, mas a injustiça se afrouxa e o povo está sendo levado cativo. Senhor, como é que tu permites isso? E ele está preocupado, ele está com o coração apertado, angustiado. Essa é a tristeza do profeta Abacuque, que está vivendo aquele momento terrível. Mas lá no capítulo 3, olha o que a palavra de Deus nos diz no verso 1. Começa assim: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ele cantou para Deus. Ele estava angustiado, ele estava sofrendo, ele estava sentindo que a qualquer momento as nações ímpias iam sufocar Israel. Ele já tinha visto isso anteriormente. E nesse momento, no capítulo 3 dos seus escritos, que nos orienta na Bíblia, profeta Abacuque, no verso 1, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. E olha o que ele diz, no verso 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ou seja, terrível, fome, desolação, problemas. Aí no verso 18 ele diz: ainda que tudo isso aconteça, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Por quê? Por que Abacuque falou isso? Porque no verso 19 ele explica: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da costa e me faz andar firme, altaneiramente. E ele encerra com uma orientação. Esse cântico e essa oração diante do Senhor, ele diz ao final deste capítulo: ao mestre de canto para instrumentos de corda. O que é isso? Temos que cantar para Deus. Quem passa lá fora não entende. Por que esse povo está cantando com tantas tragédias acontecendo no mundo afora e aqui os problemas do nosso país? Por que esse povo canta? Nós cantamos porque o Senhor é a nossa fortaleza e faz os nossos pés como da corça e nos faz andar altaneiramente. É Deus que nos fortalece. Portanto, amados, você foi chamado aqui essa noite porque você foi chamado pelo nome do Senhor, que te criou para a sua glória e formou e fez. E no verso 21 de Isaías 43 ele diz: nós que somos o seu povo, fomos formados para celebrar o seu louvor. O que deve tornar a adoração deleitável para nós, amados? Cantar de forma afetiva,
e agradável. Não é, em primeira instância, a novidade ou a beleza estética da música, do seu objeto, mas é o próprio Deus, que é incrivelmente maravilhoso, e precisamos aprender a nos deleitar na sua presença. Amados, todos nós fomos chamados, todos nós temos um chamado específico. Portanto, fomos eleitos na eternidade para glorificar a Deus como filhos em Jesus. Essa é a primeira lição que esses dois versos em Isaías 43, 7 e 21 nos diz. A todos que são chamados pelo meu nome, o Senhor nos escolheu, nos elegeu na eternidade. Os que são chamados pelo meu nome. Efésios capítulo 1, verso 4 em diante diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade, para o louvor da sua glória. Foi para isso que ele nos chamou. Para o louvor da sua glória, para o louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente em Jesus, o amado. Ele, Deus, a mim e você, nos predestinou para ele, por meio de Jesus. Gálatas capítulo 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Nós somos eleitos na eternidade, amados, e fomos adotados pelo ministério do Senhor Jesus, para sermos chamados pelo nome do Senhor, filhos de Deus. E quando nós somos adotados em Cristo, não precisamos simplesmente, e não convém simplesmente, eu fui adotado em Jesus, que bom. Não. Por que eu fui adotado? Eu fui adotado e eu recebi uma nova vida. Eu fui adotado e no tempo presente eu recebi uma nova vida, para a sua glória, para louvor do seu nome. No verso 7, que nós lemos, diz: e os criei para a minha glória. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Deus já sabia. Diz assim: para celebrar o meu louvor, lá em Isaías 43, por meio de Jesus devemos oferecer a Deus sempre sacrifício de louvor, e isso é fruto de lábios que confessam o seu nome. Mas para isso, amados, fomos eleitos, fomos chamados a uma nova vida. Portanto, se nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram. Eu não posso mais andar do jeito que eu andava. Eu não posso mais compartilhar a minha caminhada com um julgo desigual, com aqueles que não temem a Deus. Devo respeitar o meu próximo, cumprir as minhas obrigações como cidadão, ser correto, ser justo. Mas eu não posso mais, como antigamente. Eu me assentava com os amigos, de repente, se isso era uma prática, ao final de uma semana, para celebrar a amizade, e os amigos iam para o bar e ficar bebendo alta madrugada, e eu estava lá. Isso já não convém para mim. Devo respeitar e mostrar que agora eu tenho uma nova vida. Isso inclui todos os atos, desde as primeiras horas da manhã até o reclinar da cabeça à noite para dormir. Como é o meu relacionamento com a minha esposa, com os filhos, com os pais. Tudo isso agora é uma nova vida em Jesus. É preciso saber como a palavra de Deus nos orienta, para que essa nova vida seja construída. E quando se constrói algo, é de pouquinho, tijolo após tijolo. Mas é preciso ter um alicerce, e esse alicerce é a palavra de Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
Nós somos eleitos por Deus em Jesus. Nós somos adotados em Cristo para o louvor da sua glória. E se fomos eleitos por Deus e adotados em Cristo, nós devemos juntos, como estamos aqui, como ele diz no verso 21 de Isaías 43, ao povo que formei para mim, ao povo que eu juntei, ao povo que eu reuni para o meu louvor. Não, eu estou sozinho, eu posso cantar em qualquer lugar, não tem problema, eu estou adorando a Deus. Tá, deve. Mas devemos nos esforçar para estarmos juntos. A palavra nos diz que devemos falar uns com os outros, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Sabe por quê? Em Efésios 4, verso 4 em diante diz: há somente um corpo, um espírito, como também nós somos chamados numa só esperança desta vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há uma unidade aqui. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por meio de todos, está em todos. Abençoa cada um de nós. E todos nós, a uma só voz, adorando, louvando, colocando os nossos lábios, o nosso coração, movendo os nossos lábios para adorar e louvar a Deus. Quando cantamos e exaltamos a Deus através de canções que louvam o nome desse Deus maravilhoso, nós devemos lembrar de todas as bênçãos que temos recebido de Deus, da segurança, do livramento que nem sabemos que Deus tem derramado, nos protegido dia a dia, do sustento, da provisão na nossa casa. E como é que eu vou agradecer a Deus? Deus só nos pede uma coisa: glorifique o meu nome, louve o meu nome, porque este é um povo que eu fiz e formei para o meu louvor. Não devemos fechar os nossos lábios, amados. Deus é bom. Deus em Cristo Jesus nos transportou das trevas para o seu reino de luz, com um objetivo específico: louvar o seu nome, adorar o seu nome. Quando nós estamos presentes na igreja, na congregação do Senhor, temos que ter isso no nosso coração, na nossa mente. Eu não vim aqui para ficar calado. Eu vim aqui para louvar o meu Deus. Eu quero agradecer a Deus. Como é que eu agradeço? Louvando o Senhor, adorando o seu nome, cantando canções que exaltam o seu poder, a sua presença. Eu devo estar com isso muito claro na minha mente e no meu coração. Eu não posso fechar os meus lábios, amados. Eu já compartilhei com os irmãos e Deus me permitiu ter uma experiência no tempo que eu fiquei em Recife. E aqueles que são da área sabem exatamente o impacto desse movimento cultural que acontece lá. E eu não sabia, eu simplesmente fui convidado pela minha experiência na área de sonorização também. Fui convidado para dar um apoio a uma programação da Globo lá, na parte técnica. E eu não sabia como era. E quando eu cheguei, era o camarim da Globo durante a festividade do Galo da Madrugada. Foi num sábado de manhã, eu nem imaginava como era. Gente, é 1 milhão de pessoas na rua. Tanta gente cantando com alegria, que eu ficava: Deus, que alegria é essa que esse povo tem? Nós temos a alegria eterna. Esse Deus que nos resgatou das trevas. E aquele povo pulando e cantando, chega, tremia tudo, eu ficava assim. Ficava: Deus, tua palavra diz que na tua presença há plenitude de alegria, e na tua direita, na tua mão, delícias perpetuamente. Por que nós não cantamos com alegria? Bendito é o teu nome, Jesus, glorificado sejas eternamente. Talvez, e eu até compreenda, que nós não estamos cantando porque de repente, assim como a Bíblia fala, a Bíblia me diz que aquele que não abre os lábios para louvar a Deus, é porque ainda não percebeu a presença de Deus. A presença de Deus é tão maravilhosa, mas é tão grandiosa, que não dá simplesmente para você olhar: ah, esse é o Deus eterno, tudo bem, eu vou por aqui. Não, não existe isso. É impactante a sua presença.
Isaías, quando percebeu a glória do Senhor no templo, ele gritou: ai de mim, que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, capítulo 6. Daniel, profeta, lá no capítulo 10, quando ele orava ao Senhor intercedendo, um anjo apareceu simbolizando também a presença do próprio Senhor Jesus. E ele diz que não restou força nele, simplesmente se curvou e adorou. A presença do Senhor é assim, é tão maravilhosa que move os nossos lábios. Não pensamos em outra coisa a não ser adorar a Deus. Bendito seja o teu nome. Nós somos criados para isso, amados. Nós somos eleitos na eternidade, eu e você. Nós somos chamados no tempo presente e fomos reunidos como igreja para adorarmos a presença do Senhor, para bendizermos o seu nome. Ah, queridos, portanto, os nossos lábios devem sempre, sempre, sempre louvar ao nosso Deus. Fomos resgatados e chamados para isso. Você foi chamado para isso. Não foi chamado para outra coisa, não. Você foi chamado para louvar a Deus. E quando louvamos a Deus com os nossos lábios, envolve a nossa vida. E a nossa caminhada neste mundo aí reflete a glória do Senhor. Porque nós estamos louvando e adorando aquele que nos chamou. E a igreja que se reúne de forma em obediência à convocação santa para louvar a Deus, eleitos na eternidade para adorar a Deus, chamados no tempo presente para uma nova vida e congregados numa só voz para louvarmos a Deus. A palavra do Senhor nos diz: todos os que são chamados pelo meu nome. Você crê nisso? Você crê que você foi chamado pelo nome do Senhor? Você crê? Se você crê, olha o que a Bíblia diz: eu os criei para a minha glória e formei e fiz. Somos o povo de Deus, o Israel de Deus, há um povo que formei para mim. Assim está Isaías 43, 21, como lemos. Para quê? Para celebrar o meu louvor. Deus é bom. E quando nós cantamos, estamos adorando a Deus, louvando a Deus, declarando verdades para Deus e nos edificando mutuamente. E eu queria desafiar você agora, já encerrando essa prédica, que você cantasse comigo. Vamos fazer uma oração cantada? Pelo nosso país, por aqueles países que vivem essa opressão. Ouve, ó Deus, sabe essa nação, é o clamor da igreja aqui. De novo, vamos ficar de pé. Ouve, ó Deus, nossa sara essa nação, é o clamor da igreja que te ama. Mais uma vez. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Fique de pé. Você crê nisso? Que você foi chamado para a glória e para o louvor de Deus? Amém. Se você não crê, não tem problema. Eu estou tranquilo. Depois você resolve isso com Deus e diz assim: Deus, por que meu coração ainda está em dúvida? Aí Deus vai: eu não tenho como mexer no teu coração. Só Deus é que mexe. Mas creia, se você está aqui é porque é pela vontade de Deus. Se você está aqui é porque Deus moveu o teu coração, para que você estivesse aqui louvando e adorando a esse Deus que cuida da tua vida e da tua família. Que Deus nos abençoe. Continue de pé.